Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? A aula de hoje vai ser sobre juros, juros simples e juros compostos, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula entendendo um pouco sobre porcentagem. Olha só. Bom, para a gente começar a entender porcentagem, primeiro significa esse símbolo, né? Esses dois zerinhos ali, esses dois zerinhos aqui, ele representa exatamente o 100. Esse tracinho é como se fosse o 100. Então é a representação do 100. Nesse nosso caso, quando eu tenho a representação, no caso de 20%, quando eu falo em 20%, significa que eu tenho um número, como já diz, por 100. Tá certo? É a mesma coisa que eu ter 20 sobre 100, ok? Neste caso, também terei a mesma coisa que 0,20 ou 0,2. Então, o que eu quero dizer com isso? Que são formas diferentes de se representar uma porcentagem, tá certo? Essa daqui, essa primeira, é chamada de forma percentual. Essa segunda forma, posso representar ela como forma fracionária. E essa última forma é a chamada forma unitária. As provas não cobram esses nomes, mas é interessante vocês conhecerem os três modos, tá ok? Para responder qualquer questão de juros simples ou juros compostos, ou até mesmo de porcentagem, ok? Então veja só, se eu for calcular uma porcentagem de um número, por exemplo, a primeira coisa para vocês começarem a entender é a seguinte: quando eu tenho assim, 20% de 180. Vocês podem calcular esse exemplo aqui de várias maneiras, por uma regra de 3, ou imaginando da seguinte maneira: quando eu falo em 20%, é a mesma coisa que 20 sobre 100. Esse D que nós temos aqui, ele representa vezes, é uma multiplicação. Toda vez que você tiver esse D em frações, porcentagens, juros, ele vai representar uma multiplicação. Então, eu vou ter uma multiplicação por quanto? 180. Então, fica muito simples você calcular. Ó. Posso cortar esse zero com esse zero com esse outro zero. E simplesmente fazendo a multiplicação de 2 vezes 18, encontrarei 36. Tudo bem? Então, essa é uma maneira de se calcular uma porcentagem de uma forma diferente daquela usual, aquela regra de 3 simples. Tudo bem? Outra maneira de você calcular isso é encontrando a forma unitária, como eu mostrei para vocês. 20% na forma unitária eu encontrarei 0,2. Então veja só, quando você dividir 20 sobre 100, certo? Vai encontrar 0,2. Então também você pode fazer da seguinte maneira. Você pode fazer 0,2, o D representa vezes 180. 0,2 vezes 180, você também vai encontrar 36. Tudo bem? Ou você vai fazer ela de cabeça. Como assim fazer de cabeça? É simples. Veja só. Você basta calcular 10% de um número. Você quer calcular 10% de 180, tá certo? Deixa eu botar aqui, 180, tá?
Quanto será 10% de 180? É simples, é só você voltar uma casa decimal aqui, ó. Que número nós encontraremos? 18, não é isso? Então, 10% de 180 é quanto? 18. Se 10% é 18, 20% não é a mesma coisa que 10% mais 10%? 10% mais 10% vai dar 20%. Portanto, eu encontrarei 18 mais 18. Tá bom? Veja por quê. Se 10% é 18%, então 18 mais 18, 36. Eu também chego à mesma resposta, tá certo? Então, usarei 36 como resposta, beleza? Isso para encontrar a porcentagem de diversas maneiras. Ó, cheguei em 36 em todas elas. Se eu fizer também por regra de 3, dá certo também, veja só. Quando eu tenho assim, ó, eu tenho a porcentagem, faz de conta que são reais, tá? Por exemplo, R$180 está para quanto? Está para 100%. Assim como 20% está para X. E aí você poderia utilizar a regra de 3, simples, só fazer os meios, multiplicar os meios pelos extremos, tá certo? Fazer essa multiplicaçãozinha aqui. 100 vezes x, 100x. 20 vezes 180, eu aconselho você não multiplicar de imediato. Você repete. Então eu terei assim. Estou repetindo aqui só para você entender melhor. Eu tenho 100 vezes x. Esse 100 vezes x ele está multiplicando, não é mesmo? Para ele passar para o outro membro, imagine, isso aí é uma equação. E toda equação é igual a uma balança. Tá certo? Esse igual aqui é como se fosse o centro da balança, que divide os pesos. Então, esse 100 está multiplicando. Qual é a operação inversa do 100? É a divisão. Então, o 100 passa dividindo. E mais uma vez eu posso simplificar aqui cortando os zeros. Cortei esse zero com esse zero e esse zero com outro zero. Não existe ordem, tá certo? Para você cortar esses zeros aí, você pode cortar o primeiro com o último, o segundo com o primeiro, não tem problema. Então agora simplesmente eu terei 2 vezes 18. Logo x será igual a 36. Mesma resposta, tá vendo? Então eu encontrei aí, mostrei para vocês a forma de calcular uma porcentagem de diversas maneiras, tudo bem? Note que se eu estiver tratando de uma capitalização, ou seja, um acréscimo em 180, simplesmente você pegava 180 mais 36. Eu vou falar já já sobre capitalização. E se eu estivesse falando sobre um desconto de R$36, simplesmente eu vou fazer o quê? Pego 180 e subtraio 36. Tudo bem? Então é bem simples assim mesmo. Você pode fazer manual, você vai chegar também à mesma resposta. Tá ok? Então veja só. Agora, quero trabalhar um pouco a conversão na forma unitária com vocês, que vai ser muito útil, principalmente para juros compostos, tá certo? Veja bem, quando eu falo 10%, né? Vou colocar aqui assim a forma percentual e aqui eu quero a forma unitária. 10%, 15%, 12%, 5%, 2,5% e 50%. Veja só, quando eu falo 10%, para transformar na forma unitária, era como se eu tivesse assim, ó, 10 sobre 100. Você tem que escrever o 10 e volta quantas casas decimais. Observe que aqui nós temos dois zeros, ó. O 100 ele tem dois zeros.
Então você vai voltar a vírgula, que ele fica, quando eu não tenho a vírgula no número, ele fica no final, e volto duas casas decimais, volto uma, volto duas. Esse número passa a ser quanto? 0,10 ou 0,1, porque aquele zero lá após a vírgula ele não me serve de absolutamente nada, ok? Então esse número que eu encontrarei vai ser quanto? 0,1. Tudo bem? Agora note só, eu tenho 15, é o mesmo jeito, você escreve o 15, como você tem ele por 100, para você converter isso, transformar na forma unitária, você vai voltar exatamente duas casas decimais. Onde é que fica a vírgula do 15? Quando você não vê a vírgula, ele fica no final do número. Veja só, vou voltar duas casas decimais, voltei uma, voltei duas. Que número eu terei? 0,15. Perfeito. Agora, 12%. Não mudou nada. Você escreve 12 e volta duas casas decimais. Isso mesmo. Que número eu terei? 0,12. Quando eu falo em 5%, você escreve o 5. Agora, tenha cuidado. Você vai voltar exatamente duas casas decimais. Olha. Volto uma, volto duas. Que número eu terei? Esse espaço vazio eu vou preencher com zeros. Tudo bem? Agora tenha cuidado com esses 5%. Escreve o 5. Onde é que está a vírgula do 5%? Está no final do número, sempre. Está aqui, ó, a vírgula. Então ela vai voltar, ela vai deslocar duas casas decimais para a esquerda. Ó. Volta uma, volta duas. Que número eu terei? Terei 0,05, ou seja, os espaços vazios vocês vão sempre preencher com zeros, tá ok? Então esse número vai ficar 0,05. 2,5%. A vírgula está entre o 2 e o 5. Então note que a vírgula está aqui, ó. Então ela vai deslocar casas, vai deslocar duas casas exatamente. Então vai ficar aqui a vírgula agora. Que número eu terei? 0,025. Terei 0,025. Quando eu falo em 50%, do mesmo jeito. Quando eu falo em 50%, você escreve o 50. A vírgula dele está no final, então você vai voltar exatamente duas casas decimais. A vírgula agora passa a ser aqui. E você vai ter quanto? 0,50 ou 0,5. Tudo bem? Se eu tivesse 2%, 2% aqui. Quando eu falo em 2%, a vírgula está no final. Então você vai voltar exatamente duas casas decimais. Então terei quanto? 0,02. Tá ok? Então é isso aí. Eu já trabalhei agora com vocês a parte da porcentagem. Beleza? Agora a gente vai entrar em juros simples e juros compostos. Mais precisamente, a gente vai entrar em fator de capitalização. Bom, agora vamos falar sobre fator de capitalização e fator de descapitalização. Quando eu falo em fator de capitalização, eu tenho o seguinte. Quando eu falo em fator de capitalização,
Eu penso que capitalizar é a mesma coisa que o que? Somar, acrescentar, tá bom? Toda vez que você estiver falando sobre fator de capitalização, você está falando em somar, acrescentar, tá ok? Veja só, quando eu falo em fator de capitalização, sempre meu valor inicial vai ser quanto? 100%. Então, veja só, quando eu falo, estou capitalizando 20%, quando eu falo uma capitalização de 20%, eu vou botar essa setinha aqui para cima para eu dizer que estou capitalizando, estou acrescentando, tá certo? Então imagina só, um produto que custe R$180, então capitalizando, né? Vou botar aqui, ó, capitalizando 20% de 180, como é que eu faço isso sem utilizar nenhuma fórmula matemática? É simples. Você vai fazer 20% de 180. A gente já calculou isso, né? Mas vamos calcular novamente. 20%, o D representa vezes 180. Posso simplificar esses zeros e eu terei 2 vezes 18, 36. Então, dá R$36 de quê? Juros. Seriam os juros, tá certo? Agora, se eu estou falando em capitalizar, simplesmente eu vou acrescentar. Eu vou acrescentar em 180 quanto? 36. Eu vou somar 36 mais 180. Tudo bem? Quando você faz essa soma, vamos encontrar quanto? 6, 8 mais 3, 11, vai 1, 216 como resposta. Tudo bem? Então, vamos encontrar uma capitalização de quanto? R$216, tá bom? Existem maneiras para calcular isso, tá? Vamos fazer agora. Como é que se calcula isso com uma fórmula? Como se fosse juros simples, juros compostos, tá certo? Agora, como é que eu faço para capitalizar 20%? Quando eu falo uma capitalização de 20%, quando eu falo uma capitalização de 20%, significa o quê? Que eu vou ter que pegar o meu capital inicial, que será quanto? 100%, sempre será 100%, mais os 20%, ok? Então, como é que vai ficar isso? 100% mais 20%, totaliza em quanto? Isso mesmo. Isso tudo vai dar quanto? 120%. E transformando isso na fórmula unitária, quanto é que fica? Vocês fazem do mesmo jeito. Escreve o 120 e volta 2 casas decimais. Ó. Volta 1, 2 casas decimais. A vírgula agora passa a ser aqui. Ou seja, 1,20 ou 1,2, como queira trabalhar. Então, esse 1,2 eu vou chamar ele de fator. No caso, como eu estou tratando de uma capitalização, esse mais aqui, então ele é um fator de capitalização. Tudo bem? Então, isso aqui é tratado de um fator de capitalização. E para que serve? Veja só. Se eu estiver calculando o fator de capitalização, né, para encontrar um acréscimo de 20% em cima de 180, é agora simples, é só você multiplicar 1,2 vezes 180. Olha, quem é o capital inicial? R$180, que equivale a 100%. Quando eu multiplico esse número por 1,2, automaticamente eu estou encontrando quem? Um acréscimo de 20%. Olha só, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3, 0, 8, 1. Soma tudo, 0, 6, 11, 2. Uma casa decimal, eu encontrarei quanto?
o mesmo 216 que na resposta anterior a gente havia encontrado. Tá ok? Então isso vai dar quanto? 20% de 180. Quando eu falo uma capitalização de 20% sobre 180, também vou encontrar 216 reais, no caso, né? Viu que simples? Isso aqui eu estou já fazendo uma capitalização de 20%. Questões de juros compostos, ele utiliza muito desse artifício, tá certo? De uma capitalização. De juros simples também, mas é mais comum nas questões de juros compostos, tá certo? Agora, a gente vai fazer uma tabelinha transformando a taxa, tá certo? A porcentagem em fator de capitalização. Veja só. Vamos calcular o fator de capitalização de alguns números. Vamos pensar aqui, ó, 20%, 25%, 12%, 6%, 2,5%. Pronto. Vamos lá. Quando eu falo em fator de capitalização, eu tenho quanto? 100% mais 25%. 100% mais 25% é igual a quanto? 125%. Ou seja, você escreve o número e vai voltar quantas casas decimais? Sempre duas. Que número nós encontraremos? Qual o fator de capitalização? De 1,25. Ok? Então, o nosso fator de capitalização foi de quanto? 1,25. Do mesmo jeito eu vou fazer aqui, ó, 100% mais 12%. 100% mais 12%, 112%. Quando eu volto duas casas decimais, note que eu estou voltando duas casas decimais, eu vou encontrar 1,12. Do mesmo jeito eu vou fazer aqui. 100% mais 6% vai dar 106%. Quando eu volto duas casas decimais, ó, volto uma, volto duas, eu encontrarei que número? Isso mesmo, 1,06, ok? Encontrarei 1,06 do mesmo jeito. Se eu estiver trabalhando 2,5%, então terei 100% mais 2,5% vai ser igual a 102,5%. Como a vírgula já está aqui entre o 2 e o 5, eu volto exatamente duas casas decimais a partir dela. E eu encontrarei quanto? Isso aí. 1,025. Tá ok? Isso é chamada de forma unitária. E por último, 23,5%. A gente vai fazer quanto? 100% mais 23,5%. Ou seja, 100 mais 23,5, 123,5. Se tiver com dúvida, pensa que é dinheiro. R$100 mais 23,50, 123,50. Vai te ajudar muito a responder essas questões de números em gerais, né? Somas. Se você fizer sempre essas contas assim, vai te ajudar bastante, né? Para somar, multiplicar, subtrair, dividir números, tá certo? Pensa em dinheiro, que dinheiro é mais difícil você errar. A vírgula aqui eu tenho no final, entre quanto? O 3 e o 5. Então, voltando duas casas decimais, uma, duas, o número vai ficar assim, ó. O fator de capitalização vai ser igual
a 1,235, ou seja, 1,235, tá certo? Essa é o nosso fator de capitalização. Joia? Pronto. Eu tenho certeza que esse moído todo aqui que eu estava fazendo, você já consegue fazer ele de cabeça, e é essa a noção. Pratica bastante para que você aprenda a fazer ele de cabeça mesmo. Joia? Agora a gente vai ver o fator de descapitalização, mais conhecido como desconto. Tranquilo. Agora vamos ver o fator de descapitalização. Veja só. Quando eu falo em fator de descapitalização, eu penso no desconto, ok? O fator de capitalização é a mesma coisa que desconto. Tá? E quando você fala em desconto, quem mais gosta de desconto é você, né? Falando em desconto, eu vou sempre fazer o quê? Uma subtração, né? Capitalização a gente vai acrescentar e uma descapitalização a gente vai subtrair, a gente vai retirar. A gente vai descontar, beleza? Então nós temos o seguinte, vamos fazer uma descapitalização de 20% mesmo. Quando eu falo em 20% de 180, um desconto, tá? Um desconto de 20% sobre R$180, por exemplo. A gente já calculou que 20% de 180 é quanto? R$36, tá certo? R$36. E agora, como é que eu faço? Muito simples. Você sabe que descapitalização é você subtrair. Então você vai fazer o quê? 180 menos R$36. Fazendo essa subtração, teremos quanto? 6 para 10, 4. 4 para 8, 4. Então ficamos com quanto? R$144. Então, por quanto ficou o pagamento após o desconto? R$144. Ou seja, note que o desconto sempre vai ser inferior ao preço inicial. A capitalização sempre será superior que o preço inicial, né? Se você está capitalizando, o número tem que ficar maior. Se você está descapitalizando, o número tem que ficar o quê? Menor. Tudo bem? E como é que a gente vai fazer isso? E como é que a gente vai aprender a fazer a descapitalização? Muito simples. Veja só. Você vai pegar 100%, é o nosso fator, né, que vamos encontrar, menos 20%. Quanto é 100% menos 20%? 80%. Significa 80%. E a ideia é que mais para frente você continue a fazer isso de cabeça, tá? Vá trabalhando isso para você trabalhar de cabeça. Então, 100% menos 20%, 80%. E o fator de capitalização? E o fator de descapitalização ficou de quanto? 80%, transformando na forma unitária, vai custar 0,8, tá certo? Por que 0,8? Você escreve 80, volta duas casas decimais, a vírgula passa a ser aqui. E os espaços vazios preenchemos com zero. É 0,80, também conhecido como 0,8. Tudo bem? Note só. Se o preço inicial custava 180, para a gente fazer com base no cálculo do fator de capitalização, só você multiplicar 80%, ou seja, 0,8 de 180. Agora
basta a gente multiplicar 180 por 0,8, que quer dizer que a gente está descapitalizando, ou seja, está dando desconto de exatamente 20%. Veja só, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64, mais 6. 8 vezes 1, 8, mais 6, 14. Voltando uma casa decimal, terei quanto? O mesmo, R$ 144, ou seja, foi inferior aos 180, tá bom? Então, quando eu der um desconto de 20%, é a mesma coisa que eu estar multiplicando o número por 0,8. 180 vezes 0,8. Então, estou aplicando desconto de 20%. Tá ok? Vamos fazer alguns fatores de descapitalização agora. Aqui nós teremos a porcentagem, né? Veja só. A gente vai fazer o fator de desconto, o fator de descapitalização. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar 100%, 100% menos 15%. Quanto é 100% menos 15%? 85%. Ou seja, mesma coisa que o que? 0,85. Só escrever 85, volta exatamente 2 casas decimais. Aqui, um desconto de 5,5% é 100% menos 5,5%. Então, 100 menos 5,5%. Se está com dúvida, números com vírgula, pensa em dinheiro. É como se você tivesse 100 reais, você pagou 5,50, ficou de quanto de troco? É como se ficasse 50 centavos e aqui sobrou 94,50. Tudo bem? Então foi 94,50. Como eu estou falando em porcentagem, né? Para transformar isso aqui em forma de porcentagem, você vai escrever o número sem a vírgula e vai voltar exatamente 2 casas decimais. A vírgula está entre o 4 e o 5, olha só. Voltei uma, voltei 2. O número que eu terei vai ser 0,945, tá ok? Quando eu quiser dar um desconto de 5,5%, só basta multiplicar o número por 0,945, tá ok? Esse é o caso mais extremo da gente encontrar algum desconto, tá certo? Vai ser o caso mais difícil. Nas questões, geralmente eles dão capitalizações. Quando eu falo um desconto de 7,5%, é o mesmo caso. Eu vou pegar 100%, vou reduzir 7,5% e eu terei quanto? 92,50. Pense em dinheiro. Quanto é 100 reais menos 7,50? 92,50 centavos. Quando eu volto às casas decimais, eu vou voltar quantas casas? Daqui? 2, exatamente. Então terei quanto? 0,925. 0,925. Tudo bem? Então, para você fazer qualquer um desconto, basta você fazer o fator de descapitalização e multiplicar pelo valor a ser comprado. Tudo bem? Então essa é a ideia. Entendendo o fator de capitalização, entendendo o fator de descapitalização, você vai conseguir responder qualquer questão de juros simples, juros compostos da maneira mais difícil, ou seja, a maneira mais complexa que vier na prova. Tudo bem? Vamos lá, vamos entender agora um pouquinho sobre algumas taxas, tá certo?
Agora vamos falar sobre taxa proporcional. A taxa proporcional é utilizada como juros simples, tá certo? Quando eu falo em juros simples, é aplicada uma taxa chamada de taxa proporcional. Então, as questões, às vezes, eles dizem que foi um capital foi aplicado sobre uma taxa de 10% a uma taxa proporcional. Quando ele fala sobre a taxa proporcional, você vai entender que eu estou tratando de juros simples, tá ok? E como é que é calculado juros simples? Primeiro eu entendo o que é proporcional. Simples demais, meu amigo. Tudo que é proporcional, por exemplo, um ovo, né? Um bolo. Para eu fazer um bolo, eu vou gastar 3 ovos. Se eu quiser fazer 2 bolos, eu vou gastar 6 ovos, o dobro de ovos, certo? Se eu quiser fazer 3 bolos, eu vou gastar 6 ovos e assim sucessivamente, tá ok? Então, para eu encontrar a taxa proporcional, é simplesmente multiplicando os valores. Olha só, vamos supor que eu tenha um capital investido, né, um capital de R$100. Ele é investido a uma taxa de juros de 10% ao mês. Ok. Qual será a taxa do período, de todo o período? Quando eu falo em taxa proporcional, é simples, é só você somar essas porcentagens aqui, tá ok? Então eu terei uma taxa de todo o período. Nesse caso aqui, se eu estiver falando de mês, aqui será o meu primeiro mês, aqui será o meu segundo mês e aqui será o meu terceiro mês. Como as taxas elas são constantes de 10%, se eu passar um mês, eu vou receber 10% de juros. Se eu passar 2 meses, eu vou receber 20%. Se eu passar 3 meses, eu receberei 30%. Então, nesse caso aqui, é só somar 10 mais 10 mais 10. Então, isso equivale a uma taxa trimestral de 30%. Tá ok? Então, isso é chamado de taxa proporcional. Tudo bem? Taxa proporcional. Agora, se eu estiver trabalhando com um período inferior ao inicial, veja o que vai acontecer. Se eu disser que eu estou aplicando mesmo R$100 a uma taxa de juros aí de 60% ao ano, digamos que seja uma taxa de juros de 60% ao ano, qual será a taxa semestral? Pronto, 60% em um ano. Quando eu falo em um semestre, um ano tem quantos semestres? 2. Então, olha só, vai ser 30% ao semestre. Por quê? No primeiro semestre vai render quanto? 30%. No segundo semestre, mais 30%. E note que 30% mais 30% será 60%. E como eu entendo isso melhor? Muito simples. Quando eu digo que a taxa é proporcional, vocês vão imaginar o seguinte. Quando eu digo que a taxa é proporcional, se o período crescer, vocês vão multiplicar, tá bom? Se o período reduzir, a gente vai dividir, tá ok? Veja só.
Se eu estiver calculando da seguinte maneira. Uma taxa de 10% ao mês. Quero saber qual vai ser a taxa semestral. Como é que eu faço? Preste atenção. De mês para semestre. Aumenta ou diminui? Aumenta. Se aumenta, a gente multiplica. Tá certo? Veja só, eu vou fazer sempre a pergunta. Quantos meses tem um semestre? Você vai dizer que são 6 meses. Então, eu vou multiplicar 10 por 6. Isso representa quantos por cento? Exatamente, 60%. Tá ok? Então, toda vez que o período aumentar, você multiplica. E se o período reduzir? Vamos fazer agora. Se eu disser que tem uma taxa de 40% ao quadrimestre, para eu encontrar uma taxa bimestral, o que é que eu faço? De quadrimestre para bimestre, aumenta ou diminui? Você me diz o quê? Diminui. Se diminuir, a gente faz o quê? Divide. Eu vou dividir o quê? Quantos bimestres tem um quadrimestre? Você vai fazer sempre a pergunta, quantas vezes o menor cabe dentro do maior, certo? Quantos bimestres tem um quadrimestre? Você vai dizer que tem quantos? 2. Porque um bimestre tem 2 meses, um quadrimestre tem 4 meses. Então, um quadrimestre tem 2 bimestres. Então, você vai dividir esse número por quanto? Por quê? Um bimestre tem 2 meses, um quadrimestre tem 4 meses. Então, um bimestre é o dobro, um quadrimestre é o dobro do bimestre. Então, vou dividir o número por 2. 40 dividido por 2, eu vou encontrar uma taxa bimestral de quanto? 20%. Tá ok? O caso mais difícil que pode aparecer é a seguinte. Olha só, eu tenho uma taxa aqui de 60% ao trimestre e eu quero encontrar a taxa proporcional ao quadrimestre. O que é que eu vou precisar fazer? De trimestre para quadrimestre, tem uma ligação direta para fazer? Não tem. Por quê? Um trimestre tem 3 meses, um quadrimestre tem 4, não dá. A ideia aqui vai ser a seguinte, quando você não tem um voo direto de uma cidade, de um país para o outro, o que é que você faz? Uma escala. Então, exatamente, a gente pode fazer a mesma escala aqui. Quando você não consegue ir direto de trimestre para quadrimestre, o que é que você faz? Passa por onde? Isso mesmo. Passa por mês. Então, olha só. Agora fica mais fácil. De trimestre para mês, aumenta ou diminui? Você me diz que diminui. Se diminuir o número, eu vou ter que dividir. Quantos meses tem um trimestre? Você vai dizer que tem 3 meses. Então, 60 dividido por 3, 60 dividido por 3 dá quanto? 60 dividido por 3 dá 20. Então, equivale a uma taxa mensal de 20%. E agora, para transformar 20% ao mês em quadrimestre? Muito mais fácil. De mês para quadrimestre, aumenta ou diminui? Aumenta. Se aumenta, a gente faz o quê? Multiplica. Por quanto? Quantos meses tem um quadrimestre? Você vai dizer 4, né? 4 meses. Então, vou multiplicar esse número por 4.
20 vezes 4 dá 80. Então dá uma taxa quadrimestral de 80%. Tudo bem? Então é bem simples mesmo você fazer essa conversão. Isso é chamado de taxa proporcional. Tudo bem? Agora a gente vai calcular a taxa de juros composta. Ela é chamada de taxa equivalente. Tudo bem? Então, essa taxa de juros compostos ela é chamada de taxa equivalente. Ela sempre vai ser dada de forma exponencial. Ela é mais complexa de ser calculada. Tudo bem? Porque ela tem com base aos juros compostos, tá certo? E juros compostos é sempre uma exponencial, é sempre uma radiciação ou uma potenciação que vocês farão. Sempre. Tá ok? Veja só, porque nós temos a ideia de juros sobre juros. Lá nós tínhamos os juros constantes, né? 10%, 10%, 10% por mês. Agora não. Essa daqui nós teremos uma taxa de juros que ela vai ser sempre oscilante, sempre crescente no caso, né? Veja só, como no caso agora a gente vai calcular uma taxa equivalente de juros compostos, né? Vamos imaginar uma taxa de 10% ao mês, tá bom? Vou fazer assim, fazer o esquema. 10% ao mês em um bimestre, né? Para converter em bimestre. Como é que eu faço? Simples, né? Você só tem que calcular como é que eu faço 10% ao mês para converter em uma taxa bimestral. Ela é mais trabalhosa, veja só. Primeiro, se são juros compostos, vai dar um trabalhinho a mais, tá? Você vai ter que converter isso aqui no fator de capitalização. Primeiro, fazer o fator de capitalização de 10%. E o fator de capitalização de 10% vai ser quanto? 1,1. Por que 1,1? 100%, tá? 100% mais 10%, 110%. 110%. Ou seja, volta duas casas decimais, você terá 1,10 ou 1,1. Nesse caso, 1,1. Qual o fator de capitalização de 10%? Acabei de dizer 1,1. E agora, o que é que você faz? Multiplica esses dois valores, tá certo? Vamos multiplicar 1,1 por 1,1. Quando eu multiplico 1,1 vezes 1,1, dá 1,21. Veja só, 1,1 vezes 1,1. 1. Soma tudo, dá 1, 2, 1. Volta duas casas decimais, eu terei com 1,1. Tá bom? Então, o fator de capitalização do período foi de quanto? De todo o período, o fator foi de quanto? 1,21. O que quer dizer 1,21 na forma unitária? Na forma decimal, em forma percentual, aliás. Se tiver dúvida, multiplica esse número por 100. Multiplicando 1,21 vezes 100, isso equivale a 21%. Eu acho que você já está enxergando isso. Mas eu vou fazer aqui, ó. 1,21, quando eu tenho da forma unitária para a forma percentual, eu vou multiplicar o número por 1, vou multiplicar o número por 100. Quando eu multiplicar esse número por 100, eu vou encontrar 121. Tudo bem? Eu vou encontrar 121. E o que quer dizer esse número? Primeiro que, quem é meu inicial sempre? 100%, né? Isso aqui vai ser 121 por
Muito bem. Sempre do meu inicial vai ser 100%. Quanto vai ser o acréscimo? 21%. Tá bom? Então eu terei 21%. Veja bem, um acréscimo de 21% quer dizer que o quê? A taxa bimestral foi de quanto? 21%. É isso aqui, esse númerozinho aqui, ó, que vem após a vírgula. Tá ok? É esse número aí, esses 21 aí representam a taxa de 21% ao bimestre. Viu que é trabalhoso, né? Mas é assim mesmo. Nas questões que a gente vai trabalhar daqui a pouco, vai ficar muito mais simples, tá bom? A gente está trabalhando um pouco mais agora, é mais complexo, mas em compensação ela vai deixar as questões muito mais fáceis, tá certo? As questões vão ficar muito mais fáceis. E como é que eu faço para entender toda a ideia da taxa equivalente? Veja só. Se o período aumentar, você vai fazer o fator, né, de capitalização do número e vai levar a exponencial. Se eu passar 2 meses, eu vou levar ao quadrado. Se eu passar 3 meses, eu vou levar ao cubo. Se eu passar 4 meses, a quarta potência e assim sucessivamente. Veja só. Então eu vou levar ao tempo. Agora, se eu reduzir o tempo, eu vou fazer como? Do mesmo jeito. Só que, qual é o inverso da potenciação? A radiciação. Ok? Então, eu vou tirar a radiciação de quem? Do fator de capitalização. Tá ok? No caso, o índice dessa radiciação vai ser quem? O tempo. Se eu passar 3 meses, se eu passar 2 meses, eu vou tirar a raiz quadrada. Se eu passar 3 meses, eu vou tirar a raiz cúbica. Se eu passar 4 meses, eu vou tirar a raiz quarta. E assim sucessivamente. Ou seja, o período, quando ele for inferior, vou ter que tirar a raiz. Tá bom? Não é fácil. Você sabe muito bem disso, tá? Esperamos que numa prova de nível médio não se cobre muito isso. Tá ok? Uma prova de nível superior, uma matemática financeira mais apurada, talvez cobre sim, tá bom? Mas um concurso de polícia talvez não cobre um período inferior ao inicial. Mas eu vou mostrar para vocês até como se chuta num caso desse. Ou seja, como você vai responder ela de uma forma mais simples, mais tranquila. Tudo bem? Bom, agora eu vou dar um exemplo para você como é que a gente pode fazer uma questão em que o período é inferior. Vamos imaginar uma taxa de 21% ao semestre e eu quero uma taxa trimestral. Bom, de semestre para trimestre, aumenta ou diminui? Diminui. Se diminuir, você vai tirar o quê? A raiz quadrada do fator de capitalização. E eu pergunto, quantos trimestres tem um mês? Você vai dizer que tem 2. Então você vai tirar a raiz quadrada do fator de capitalização. Veja só, qual o fator de capitalização de 21%? É 100% mais 21%. Então, 100% mais 21%, isso totaliza quanto? Isso totaliza 121%. Tudo bem? Então, 121% é a mesma coisa que quanto? 1,21. Tudo bem, 1,21 é o meu fator de capitalização. Então, vou precisar tirar a raiz quadrada de 1,21. Tudo bem? Como é que eu faço isso aqui? É como se eu dissesse que a raiz quadrada foi 1,1, porque a gente viu ainda agora, tá certo? Eu quero um número que eu multiplique por ele próprio para dar 1,21. Isso vai dar 1,1. Tem outros procedimentos para você encontrar, é só estudar um pouquinho do exponencial, tá bom?
Se você sentir dúvida, pode falar que eu já vou postar uma aula sobre exponencial para você, tudo bem? Então vai dar 1,1. Se você tirar na calculadora, você vai concluir isso aí também, tá certo? Olha só, vai dar 1,1. Isso é a fórmula unitária. Eu vou ter que multiplicar esse número por quanto? Por 100. Multiplicando esse número por 100, eu vou encontrar a fórmula percentual, ou seja, 110%. Eu vou encontrar 110%. Quem foi que ultrapassou aí os 100%? Quem? Exatamente quem? 10%. Então ele representa uma taxa de 10% ao trimestre. Tudo bem? Então essa é a ideia. Toda vez que você encontrar uma taxa inferior, sendo uma taxa equivalente, ela vai ser mais complexa, tá certo? Então provavelmente isso aí não cairá no concurso da PMPE. Tá ok? Eu vou responder essa questão aqui, mas mais pra frente, de uma maneira bem simplesinha. Eu posso responder até agora só para você ter uma ideia. Eu vou ajudar você na estimativa de algumas questões. Por exemplo, quando a gente falar em juros compostos, quando eu falo uma taxa de 21% ao semestre para trimestre, você sabe que diminui, o tempo está reduzindo, exatamente a metade, né? Olha, um semestre tem 2 trimestres, então estou dividindo ao meio. Se isso aqui fosse a juros simples, daria quantos por cento? 10% e meio. Mas você sabe que juros simples é sempre inferior a juros compostos. Então, esse número aqui, ele dá aproximadamente 10%. E é assim que a gente vai jogar nas questões de juros compostos, tá certo? Quando os números são bem maiores, a gente vai fazer uma estimativa para juros simples. Eu vou ensinar vocês a fazer a estimativa de juros simples para os juros compostos, tá certo? Então, no geral, vocês acertarão essas questões. Eu sei que é uma questão bem complexa, como a gente acabou de fazer, mas está muito próximo da prova, dá para aproveitar bastante esse aprendizado que eu mostrei para vocês até agora, tá certo? Agora eu vou fazer uma comparação com vocês entre juros simples e juros compostos, vai ficar bem melhor a gente fazer essas estimativas, tá certo? Então vamos lá. Bom, agora a gente vai fazer a comparação entre juros simples e juros compostos, tá certo? Vamos imaginar em que o banco ele trabalhe uma taxa de 10% ao mês, tá bom? Pronto. Só que você vai imaginar que essa daqui são os juros simples. Essa daqui vai ser a juros compostos, tá? Juros compostos, tá? Então veja bem. Se eu falo uma taxa de 10% ao mês, você sabe, se passar, como são juros, a taxa é proporcional, se você passar um mês, você vai pagar 10%, se você passar 2 meses, 20%, se passar 3 meses, 30% e assim sucessivamente. Nesse caso, digamos que o capital inicial seja de R$100 para ambos. Tá bom? R$100. Apliquei no banco. Tá bom? Eu apliquei no banco R$100. Então, se a taxa é de juros simples, uma taxa de 10% ao mês, quanto é 10% de 100? R$10. Então, os juros do banco vai ser de R$10. R$10 no primeiro mês, R$10 no segundo, R$10 no terceiro, R$10 no quarto, R$10 no quinto mês.
Ou seja, no primeiro mês você vai render quanto para você? 110, que é 100% mais 10 reais. No segundo mês, 110 mais 10 reais, 120. No próximo mês, no terceiro mês, 130. No quarto mês você vai estar com quanto? 140. E por último, no quinto mês, 150. Por quê? No primeiro mês, 10%. 10% de 100 vai dar 10. Então você vai ter juros de 10 reais. 110. Se você passar 2 meses, você vai ter 20 reais de juros. Se você passar 3 meses, 30 reais. Se passar os 5 meses, 50 reais. Ou seja, você vai estar com 100 mais 50, 150 reais, tá certo? Então, vai render ao todo 150 reais. Tá joia? Então, pronto. Durante esse período todo, vai render quanto? 150 reais. Agora, se a taxa de juros forem juros compostos, vou ter que fazer o fator de capitalização mês a mês. Note, quanto é o fator de capitalização de 10%? 1,1, porque é 10% mais 100%. Isso dá 110%, na qual terei 1,1. Então, vou ter que calcular sempre o fator de capitalização, que vai dar 1,1. Ou seja, quanto é 10% de 100 reais? 10 reais. Então, os juros que o banco vai me pagar vai ser de 10 reais. Então, no primeiro mês, eu vou estar com quanto no banco? 110 reais. No próximo mês, meu montante já é de 110 reais. E o que é o montante? É todo o capital que eu tenho aplicado no banco. É de 110 reais. Então eu vou tirar 10%, não mais de 100, igual a gente fazia a juros simples. Eu vou ter que tirar agora 10% de 110 reais. Quanto é que eu vou ter? Quanto é 10% de 110? 11 reais. Então, os juros vai ser de quanto? De 11 reais. Tá ok? Então, os juros serão de 11 reais. E eu vou fazer agora 110 reais. 110 reais mais os juros de 11. Isso vai dar 1, 2, 1. Então, você já tem no banco 121 reais. É um pouquinho maior do que os 20 reais que você teria a juros simples. Viu a diferença? Então é muito simples, olha. Você vai ter algo a mais. Então toda vez que eu estou aplicando a juros compostos, né, nas questões de juros compostos, elas vão ser mais difíceis. Então você pode fazer lá juros simples e dar um acréscimozinho de leve. Sempre assim. Então vai facilitar, vai ficar mais claro quando estiver fazendo as questões, tá certo? Vamos lá. Agora, vamos tirar 10% de 121, porque no banco você não tem mais 10 reais, 100 reais. Você vai ter agora 121, que ela vai sempre se acumulando. Lembra-se que vai ser sempre juros sobre juros, tá certo? Lembre-se. Então, vamos calcular 10% de 121. 10% de 121 é só voltar uma casa decimal, tá certo? Eu terei quanto? 12,10 de juros. Então, os juros serão de quanto? R$12,10. Quando eu somo 121, quando eu somo 121 mais 12,10, lembre-se que vai ter que ser vírgula abaixo de vírgula, tá bom? Quanto é que eu terei? 0, 1, 3, 3, 1, vírgula abaixo de vírgula. Então já estou com um capital no banco de quanto? 133 com 10 centavos. Tá ok? Então, agora eu vou tirar 10%, não mais de 100, agora de quanto? 133 e 10 centavos. Note que é um pouquinho maior, ligeiramente maior que juros simples. Então, vamos calcular agora os juros de 10% sobre 33 e 10 centavos. Eu vou voltar exatamente duas casas decimais. Eu vou ter quanto? Vou voltar uma casa decimal, né? Por quê? 10%. 10% você volta só uma casa decimal. Vai dar 13,31.
Então você vai fazer 133,10 mais 13,31. Quanto é que vai dar? 1 mais 0, 1. 3 mais 1, 4. 3 mais 3, 6. 1 mais 3, 4. Dá 146,41 centavos. E por último, 10% desse valor. Só é voltar uma casa decimal. 14,64 aproximadamente. Tá bom? Então, os juros aqui foi de quanto? 14,64, né? Aproximadamente. Então, teremos 146,41 adicionado a 14,64. Quando a gente faz a soma, né, vai ter 4 mais 1, 5. 6 mais 4, 10, vai 1. 4 mais 6, 10 e 1, 11. Vai 1. 6, 1. Teremos quanto? 161,5 centavos. Note que foi ligeiramente maior a juros compostos. Então, é um trabalhão fazer isso aqui. Você acha que vai fazer isso aqui toda hora na prova? Não, só se você tiver muito tempo para fazer a prova, aí você faz um caso desse, tá bom? Mas no geral, é você fazer a comparação entre juros simples e juros compostos agora, para que na prova você só faça aquela estimativa, tá bom? No geral, nas provas a juros compostos, eles fazem algo que dê para você fazer a juros simples primeiro, para depois você converter para juros compostos. Eu vou ajudar vocês nisso aí, tudo bem? Pronto, deu para entender? Qualquer coisa, já deixe sua dúvida que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. Tá ok? Agora eu vou mostrar para vocês, vou fazer um resumão e explicar cada uma das formas que a gente vai precisar utilizar. Tudo bem? Agora a gente vai fazer um resumão aqui sobre cada taxa de juros, tá certo? Bom, quando eu falo em juros simples, eu penso em que taxa? Taxa proporcional. Tá bom? Quando eu falo em juros simples, eu falo em taxa proporcional. Para a taxa proporcional, você vai fazer o seguinte: o período pode aumentar, o período pode diminuir. Se o período aumentar, você multiplica. Se o período diminuir, você divide. Isso para juros simples. Para juros compostos, a gente entende que a taxa é chamada de taxa equivalente. Quando a taxa é equivalente, a gente tem uma nova tabela. Só que agora a gente tem que imaginar por base do fator de capitalização, que é sempre juros sobre juros. Tá ok? Então vamos imaginar aqui, eu tenho um fator de capitalização aqui, tem um fator de capitalização aqui. Só que quando o período aumenta, a gente tem uma exponencial, né? Uma potenciação. Então vou tirar a potência elevada ao tempo, né? Vou ter uma potência do fator de capitalização. Agora, quando o período é inferior, a gente vai fazer o que? A raiz. A raiz de quem? Do fator de capitalização. Lembrando que o índice será o tempo. Tudo bem? Então, este é o resumo para os juros simples e juros compostos, tá? E vou apresentar para vocês agora as fórmulas, né? No geral, todo mundo usa isso aqui, ó. Juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Isso para você encontrar os juros. Para você encontrar o montante, você faria esta fórmula: montante igual capital mais juros, tanto para juros simples quanto para juros compostos. Tá? Isso tudo para onde? Para quem?
juros simples. E para juros compostos, eles utilizam sempre essa daqui. Montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. O que foi que a gente acabou de entender? Com base nisso aqui, né, que são para os juros compostos, o que a gente vai fazer? Analise a fórmula. Esse 1 mais a taxa, ele representa quem? O 1 não é 100%? 100 sobre 100 não é 100%? Veja só. 100% não é a mesma coisa que 100 sobre 100? E 100 dividido por 100 é quanto? 1. Esse 1 está me dizendo aqui implicitamente que representa meus 100%. 100% mais a taxa. Isso quer representar o quê? Fator de capitalização. Então isso aqui é chamado de quê? Do meu fator de capitalização. Olha aqui, ó. Fator de capitalização elevado ao tempo. Então, para a gente calcular qualquer questão de juros compostos, ou até mesmo de juros simples, a gente vai usar uma nova fórmula. Ok? E eu apresento a vocês a nova fórmula que as bancas, né, cobram basicamente em cima disso, mas que você não vê aí explicando muito em cursinhos não, muito menos gratuitos, tá? Montante é igual a capital vezes o fator. Essa sim, vou botar até um coraçãozinho aqui para que você leve ela no coração para o dia da sua prova, tá certo? Montante é igual a capital vezes o fator, tá certo? Não esqueça que esse 1 mais a taxa é sempre o fator de capitalização. Volta a aula lá para o início que você vai ver exatamente este detalhe, tá certo? Por isso que eu explico, falo tanto em fator de capitalização. O fator de capitalização vai ser quem? 100% mais a taxa. Ou seja, convertendo para a forma unitária, terei 1 mais a taxa unitária. Tudo bem? Então é exatamente isso aí. Agora a gente vai responder alguns exercícios para facilitar e fixar muito mais aí esse conteúdo, tá certo? Você viu que é muito sobrecarregado esse conteúdo, então veja, reveja centenas de vezes esse mesmo conteúdo para que você entenda perfeitamente, tudo bem? Pronto, agora assista a próxima aula que serão os exercícios, tudo bem?